Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Jeremias, os grandes profetas maiores. Hoje, o capítulo 5. Jeremias está lamentando a invasão dos estrangeiros sobre Jerusalém. Dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe te perdoarei. O profeta está dizendo, está vendo as calamidades, está vendo a invasão da Babilônia? Olhe pelas praças, olhe nas igrejas e veja se há gente servindo a Deus do modo que Ele pede. Deus fala, se for positiva a resposta, eu te perdoarei. E ainda me digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Como que eles podem dizer, vive o Senhor, se eles estão dando as costas para mim? Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar a Deus. Eu, porém, disse, deveras esses são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Deus está mandando as pragas, são 7, e ela está caindo sobre vocês. E você não está entendendo que os juízos de Deus caem sobre aqueles que o rejeitaram, sobre aqueles que não obedecem aos seus mandamentos. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Os pastores, os profetas, os apóstolos, todos eles conhecem o caminho do Senhor. Eles só não estão andando nele. E ainda impedindo que os fiéis sigam por ele. Isso é doído. Homens que ostentam o nome de Jesus, falando contra ele, falando contra a divindade de Jesus, falando Jesus foi só um profeta. Outros chegam a dizer que Jesus não ressuscitou, Jesus não morreu completamente. Ora, 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 isso sim é heresia. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles conhecem o caminho do Senhor. Eles sabem que Deus vai mandar juízo. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Eles abandonaram as leis de Deus. As leis que serviam para trazer cura. Por isso estarão perdidos. Por isso um leão do bosque os feriu. Um lobo do deserto os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. E multiplicaram-se as suas apostasias. Eles abandonaram a Deus, o vigia das pessoas, o Criador do céu e da terra. Como, vendo isto, te perdoarei? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses, depois de os ter fartado. Adulteraram e em casa de meretrizes
se ajuntaram em bandos. Aqui já está dizendo, é claro, tem um modo figurado, porque se juntar em casa de meretrizes significa eles foram aos deuses estranhos. Mas aqui a impressão que me dá é que está havendo uma literalidade. As pessoas, o povo de Deus, de Israel, começaram a viver vida devassa, vida devastada. Eles passaram a se prostituir, adulteravam, não respeitavam seus votos de casamento, entravam nas casas das primas. Aqui está escrito, casas de meretrizes. Eles se ajuntavam em bandos como pássaros para pecar, para viver frivolamente. Como é que é? Frivolamente? Vida frívola. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rincham cada um a mulher do seu companheiro. Desculpa. Eles parecem cavalos, rinchando para as mulheres dos seus companheiros. Não pode ver uma mulher bonita passando, e nem precisa ser tão bonita. E ficam rinchando como cavalos no cio. Que horror. Isso não é sinal de masculinidade. Isso não é sinal de virilidade. Isso é sinal de... Qual foi a palavra usada aqui? Nécio. Isso é sinal de neciedade. Tolice. Você não precisa ficar cobiçando a mulher do teu próximo. Você não precisa mostrar que é o machão. Precisa sim, para a sua esposa. Não para a esposa do vizinho. Hoje estamos vivendo época de devassidão quase que total. A igreja não sabe mais o que fazer com tanta perversidade, a ponto de se considerar normal as separações. Não é. Você precisa ser fiel à mulher da sua mocidade e ao marido. Antigamente falava-se a mulher porque o marido era responsável pela manutenção da casa. Hoje, com a modernização dos tempos, a mulher também se colocou como arrimo de família. Então, quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Então, a mulher tomou sobre si uma responsabilidade que não precisaria ser dela, mas que agora está sobre o ombro dela. Então, a mulher empresária, a mulher que luta, que trabalha, a mulher que cultiva o seu campo, que cuida da casa, cujo marido faz outras tarefas, porque às vezes a mulher é que cuida da casa, assim, provê a casa, e o homem fica em casa lavando a louça sem problema nenhum. Mas a mulher, esse verso agora é para você. Honre o marido da tua mocidade. Não vá ligar para os rinchos dos seus colegas de trabalho. Fala assim, pode fechar essa boca que eu não sou dentista. Achei muito interessante essa parte aqui.
deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, não sei o que é ameias, porque não são do Senhor. Não é tirar a meia, não, é tirar as ameias. Eu estou com a Bíblia na linguagem mais moderna ali, mas eu não vou pegar para não perdermos tempo. Coloque aí o que é a meia. Não é a meia que está no pé. A-M-E-I-A. Onde eu estou? Parei. Me perdi aqui. Porque aleivosissimamente, agora há pouco eu tinha lido aleivosamente, tolamente, vamente, agora é aleivosissimamente, é o superlativo, quer dizer que é muito mais do que o normal. Aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Hoje são os povos de Deus que estão vivendo aleivosissimamente contra Deus. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome, e até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com ele. Assim lhe sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Não vem dizer que o Senhor é bom, Ele não vai trazer juízo, porque Deus é amor. Deus é amor, verdade. Mas Ele vai trazer juízo contra o seu povo. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás, e o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer os teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, e as tuas cidades fortes em que confiavas. Abatê-las a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, ó povo sem juízo, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Se eu controlo o mar, o limite do mar, eu não tenho poder para suster você, eu não tenho poder para colocar limite na Babilônia.
Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelam-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, temporã e a serôdia. Temporã é para quando o grão vai nascendo. E a tardia, ou serôdia, é quando o grão já está cheio na espiga, para amadurecer, no final da primavera. Chuva temporã e tardia, chuva temporã e serôdia, é símbolo do Espírito Santo sobre os povos de Deus. É a água de Jesus. O Espírito Santo é Jesus amolecendo os nossos corações. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de mim o bem, porque os ímpios se acham entre o meu povo, e cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinhos, os passarinheiros. Os ímpios estão aí como um passarinheiro olhando o povo de Deus para pegá-lo na arapuca. Armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram grandemente. Engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam as causas dos órfãos, para que eles prosperem. Nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Jerusalém está sendo levado para a Babilônia. Hoje, a igreja de Deus vai ser jogada para a Babilônia. Vai ser conquistada por Babilônia. Na verdade, já está em Babilônia. E o apelo de Deus é Apocalipse 14. Saí dela, povo meu, saí da Babilônia, volte para os braços do seu Senhor. O que significa isso? O que é os braços do Senhor? A sua santa lei, a sua vontade. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas estão profetizando falsamente. Como tem falso profeta? Tem profeta que tem um sonho à noite e sai dizendo que foi Deus que falou. Presta atenção, homem. Você está seguindo os mandamentos de Deus? Você está fazendo tudo como deveria fazer? Então para de dar profetada. Porque falar o que Deus não disse é dar profetada. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis eu no fim disso? Depois, no final, o que vai fazer Deus com essa gente? Apocalipse 14 também responde. Ele começa falando: fugi dela, povo meu, sai dessa Babilônia, ela não vai te levar a lugar algum. Você está perdido. É isso que está falando Apocalipse 14, no começo. Ele fala: fugi dela, povo meu, saí do meio da Babilônia. E aí, no final do verso 14, ele fala isso aqui. Ele fala:
Se você continuar na Babilônia, você vai ser colhido como uva e vai ser jogado no lagar do juízo de Deus. Você vai ser jogado para a destruição e você vai ser esmagado como uva e o sangue seu vai subir até a queixada dos cavalos. Isso é a tristeza para aqueles que rejeitarem a lei de Deus, o seu selo. Também no Apocalipse 14 está mostrando o outro lado. Está mostrando os salvos, aqueles que obedeceram os seus mandamentos, aqueles que viveram segundo a fé em Jesus. Estes, como feixes de trigo, serão ceifados por Cristo e guardados no seu celeiro, a Jerusalém celestial. Você quer ir para Jerusalém celestial? Existe uma nave onde nós vamos embarcar. Daniel, eu chamei a companhia fictícia que nós criamos, Dan Airlines. Essa nave é a nave 777. Por quê? 3 vezes 7. Daniel orou 21 dias, 3 semanas. O 7 é o número da perfeição de Deus. O 7º dia é o símbolo da sua criação. Hoje é o 7º dia da semana. Daqui a pouco eu vou para a igreja com a graça do meu Deus. Você deveria fazer o mesmo. Porque sem o selo de Deus na nossa testa, nós não poderemos embarcar na nave 777 rumo a Canaã celestial, rumo a Jerusalém celestial. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.